Ai, filhas, hoje Hoje está que está. está a ser aqui uma rapidinha entre consultas, vamos ser sinceros. Completamente. Posto isto, temos... Nós dissemos que não íamos voltar a trazer alfarrores em pacote, mas sucedeu-se que eu avistei isto no supermercado e pensei, Oreo, eu gosto. E, pois bem, já provámos, amámos e eu pensei, Eu não provei, não é? Porque acontece um fenómeno de que é, eu provo as coisas, mas depois como eu me esqueço, como eu tenho memória muito seletiva, só decoro um conjunto de coisas, como por exemplo o nome dos vinhos, o ano dos vinhos e de outras coisas que são do meu interesse. Não é que isto não seja do meu interesse, mas acho que não é suficientemente do meu interesse para esta memóriazinha funcionar. Como eu não me recordo, eu recordo-me ter comido, mas não me recordo das percepções que tive, é a primeira vez. Também tem um lado positivo, não é? Provar as coisas como se fosse sempre a primeira vez. para ti é só lados positivos, para quem está contigo é que... É mais adiante, mais não é? desafiante. Foi para aí aqui há 2 semanas, provamos isto, há 3. Pai, há duas. Yeah. Não me recordo rigorosamente nada. Eu recordo. Mas lembro-me de termos comido, quando tu me disseste, eu recordo. E porquê é que isto é bom? Porque isto é uma bolachinha Oreo maior, é uma bolachinha Oreo maior e banhada de chocolate. Parece quase aquelas que são banhadas de chocolate, mas que são mais pequeninas. Mas pronto, é por isso que é bom. E tem a parte branca maior, que por acaso na Oreo é a parte que eu menos gosto. Sério? Eu gosto muito mais da parte da bolacha. Eu comia as Oreos sem bolacha, sem parte branca para mim. E eu adoro a parte branca. É? Sim. A Oreo sempre teve uma cena que eu achava giro, que é o molhar no leite, não é? Há uma grande associação entre a Oreo e o molhar no leite. Pois, porque eles faziam anúncios com isso. Pois, é isso, é isso. Mas sempre tive essa associação. E é giro. Sei lá, outro tipo de bolachas, olha, filipinos. Não te passa pela cabeça molhar no leite. Olha, molhar um filipino no leite. Não é que não tenha mal, mas... No chá, filipino no chá. E não derrete o... Mas essa é a parte boa, é derreter. Pá, não sei se comprei esse conceito. Molhar filipino no chá. Mas eu nunca experimentei, atenção. Pois é. Eu associo mais o chá àquelas bolachas Maria, sabes? Em termos de associações. Eu associo às roscas. Amo roscas com chá. Quais é que são as roscas? Já tivemos esta conversa aqui, Eu sei, mas recorda. Só São- para eu imaginar na minha Não, cabeça. são roscas, imagina uma rosca. Rosca. Se É calhar que elas não têm um tenho. buraquinho no meio. Já sei. Vês? Quando chegarmos a Portugal temos que comprar. Roscas. Sim, uma mulher no chá. Pois, em Portugal vai estar frio. Entretanto, já estamos no Natal, mas para nós... 3 semanas. Está calor, não há espírito natalício nenhum. De repente, as fatias douradas são substituídas por parrilha. E Pois, não há espírito natalício. Para além de estar calor e uma pessoa não consegue associar Natal ao calor de todo, está calor como quem diz, nem está calor. Pá, eu estou de t-shirt. Sim, certo, mas imagina, tenho estado de malha os dias todos. Ainda há bocado estava de malha. Mas Pronto, percebo o eu que sou um é que estás a bocadinho dizer. mais Não friorenta. está a 40 graus, de repente. Está a 20 e... 25. Ou seja, uma boa malhinha calha sempre bem. Mas nós vamos trazer nos próximos episódios doces daqui de Natal. Mas eles não têm muitos, nós somos muito mais felizes do que eles no Natal. E as ruas nem estão decoradas, não há nada alusivo ao Natal. Não, só os shoppings. Só o shopping. Os shoppings, pronto, é como em Portugal, mais ou menos. Portugal é um bocadinho mais bonito. Então vá, vamos lá provar este docinho. Vamos lá provar. Queres chegar com maior? Eu dou-te maior. Não, fica tu. É? Está bem. Aqui a textura de cima parece-me assim, a principal diferença para uma bolacha Oreo normal, não é? Pronto, o tamanho, é óbvio, mas também é a textura de cima. O interior parece-me muito idêntico à Oreo. Isto vai despedaçar tudo, é mesmo tudo na boca. É muito bom. Preferes isto à original? Mas isto é diferente da bolacha, porque se reparares... estás a provar a primeira vez com ela? Já não me lembrava. Se reparares, a parte da bolacha, supostamente... Porque o alfajor não é bolacha, o alfajor é um bolo. Para quem caiu aqui de paraquedas, nós estamos em Buenos Aires e o alfajor é um bolo típico daqui, que é, no fundo, 2 bolachinhas com doce de leite no meio. E depois de farinha de maisena. E depois as marcas acabam por fazer estas coisas adaptadas aqui à cultura deles, para, pronto, se integrarem. E isto aqui
Mas é bolacha, como é que eu vou te explicar? O alfajor é bolacha, é aquela bolacha tipo meio bolacha mole, meio bolacha americana. E este aqui não é tão duro como... A parte de bolacha não é tão dura como Oreo. a Oreo. Pois é. É muito mais molinha. Não é muito mais, mas é um E é daquelas que começam a suar logo. Olha lá aqui. Começa a suar e começa a ficar com... Ó Tiago, mas isto é porque isto é chocolate banhado em chocolate. Pois é isso. É isso, sim. Tem mais parte Tem uma branca. cobertura de chocolate. Mas a questão principal é: preferirias isto à bolacha Oreo original? Não. Verdade seja dita que eu também não sou mega fã de Oreos. Gosto daquelas banhadas com chocolate branco, mas as normais, imagina, não me lembro quando é que foi a última vez que comi. Eu gosto muito de Oreo, mas como não, pá, não faz parte das coisas que costumo comprar, tu sabes que não. Bolachas não é muito. Às vezes nós compramos aquelas banhadas de chocolate branco. Quais? As que são banhadas de chocolate branco. Mas de que marca? De Oreo. De Oreo. Sim, aqueles que vêm em pacotes individuais, vêm 2 bolachas por pacote. E depois dividimos uma. Pois é. Pois é, sim. Mas tirando essas, não costumamos muito comprar bolachas. Mesmo essas é raro. Sim. De vez em quando, eu As nossas compras assim dentro deste tipo de alimentos é mais chocolates, pontualmente mais batatas fritas. Não vamos muito para bolachas. Pelo menos é a minha percepção. Não comemos bolachas assim, não. Mas sabes que porquê? Porque eu tenho tendência, nós já falámos aqui, mas entretanto temos que iniciar o tema. Eu vou dizer isto e que iniciamos. Eu tenho tendência para preferir, porque nós já explicámos aqui porquê no podcast, eu tenho tendência para preferir alimentos que venham embalados individualmente, porque este tipo de alimentos é muito fácil. Nós abrimos um pacote de bolachas e de repente o pacote vai-se todo e nós nem tivemos a percepção que o comemos. E nos chocolates é muito mais fácil tu encontrares mais variedade que venha embalada individualmente, tipo os minis e assim, do que nas bolachas. As bolachas não existe muita variedade que venha em pacotes individuais tipo para levar. Então é por isso que eu acabo por não comer, não comprar tanto, porque não tenho muito interesse em abrir um pacote e ter o pacote... Primeiro não ligo muito. E depois gosto mais desta questão do individual, do que ter um pacote aberto no frigorífico e sempre que abro o frigorífico ali a bolachinha está a olhar para mim. Acho que é pouco interessante porque existe muita tendência para irmos petiscar só porque sim. Eu acho que, como vocês sabem, é totalmente ok ter este tipo de alimentos em casa, mas eu gosto que eles estejam guardados e que quando eu vá comer, seja porque eu me lembrei e me apeteceu e não porque está à vista e está ali o pacote aberto e então de repente eu estou a tirar, não porque me apeteceu e me lembrei, mas porque as bolachas estarem ali à vista me lembraram que eu queria comê-las. É evitar que o estímulo visual seja o fator que te fez comer. O que nós queremos é, eu comi porque estava com essa necessidade, porque me apetecia, e não porque houve ali um estímulo, ou visual, ou auditivo, neste caso visual, que me fez querer comer aquilo, mas na verdade eu nem quero. É um bocadinho por... Lá está, é sistema de recompensa, não é? Sim. E o que nós defendemos é que, sim, sem dúvida, ter estes alimentos em casa, tratar estes alimentos como qualquer outro, não comer nas mesmas quantidades, na mesma frequência, obviamente que não, mas tratá-los como qualquer outro alimento, de forma neutra, no entanto, comer quando nos faz sentido, quando queremos verdadeiramente, e não apenas por estímulos externos que nos levam a comer e no final... no final de termos comido, refletimos que afinal nem queria, não sei porque é que... Muitas vezes nem estás a apreciar, eu acho que muitas vezes nem estás a apreciar, porque imagina, uma coisa é, eu ativamente pensei, olha, quero comer umas bolachas e vou buscar, trago as bolachas comigo e como descansada, tal como faria com qualquer outra refeição. Outra coisa é, imagina, por exemplo, às vezes isto acontece também, por exemplo, fazemos um bolo em casa, o bolo fica ali em cima da pedra da cozinha, tu estás sempre a petiscar, mas tu nem estás a perceber que estás a comer. Então tu nem estás a ter a satisfação de estar a aproveitar aquele bolo como ele merecia ser aproveitado. Eu acho que faz muito mais sentido cortar uma fatia, pôr num prato, levar o prato contigo e comer. E para isto, o estar guardado eu acho que ajuda porque dá muito aquela sensação de ok, vou organizar um lanche em que isto está a fazer parte. E vou levar isto comigo tal como fazia com um pão. E pronto. E agora se calhar vamos avançar porque senão... Sim. Ou seja, conclusão final... doses mais individuais, no que diz respeito a este tipo de alimentos, é, na maior parte das vezes, preferível, para não dizer sempre, em relação a doses muito grandes. Porque permite-nos isto. Permite-nos comer, sim, mas porque queremos, porque sentimos que precisamos e não por
estímulos externos a nós. Exatamente. E hoje vamos falar sobre um assunto que eu acho que é muito relevante. Vamos ser sinceros, mais uma vez. Nós já tentámos gravar este episódio duas? Não, uma. Foi só uma. Uma. Ficámos sem espaço na câmara e aqui estamos nós novamente. Portanto, vou-vos pedir... Mas não foi hoje, foi já há 3 ou 4 dias. Foi há 4 dias atrás. E gerou alguma frustração e acabámos por não gravar. Portanto, precisamos do vosso comentário, do vosso gosto neste vídeo, que é para nos animar. E é isso. E hoje vamos falar sobre um tema que eu acho que é mesmo muito importante, que está relacionado com o como partilhar com a pessoa que está connosco. No caso, eu acho que as pessoas que vivem connosco, ou a pessoa que vive connosco, que temos um distúrbio alimentar ou que não temos uma boa relação com a comida, porque isto é um tema que surge muitas vezes em consulta e que nós sentimos que muitas vezes é um entrave até na recuperação das pessoas, porque muitas vezes a pessoa que vive connosco pode não perceber exatamente o que é que estamos a passar, principalmente se não estiver muito esperta para questões de saúde mental. A saúde mental não é visível, tal como ter um braço ao peito, não é? Engessado, em que toda a gente vê que nós estamos com o braço partido. Então, para algumas pessoas com menos consciência sobre este tema, pode ser difícil de perceber e de entender determinados comportamentos, e depois para a própria pessoa que passa por isto, muitas vezes é desafiante de explicar. Muitas vezes já existe um julgamento interno para com a própria pessoa, então partilhar com uma terceira pessoa e às vezes receber algum tipo de comentários que são entendidos como forma de julgamento pode ser mesmo muito desafiante. Então acho que o tema de hoje é super importante de trazer, porque é mesmo um problema que as nossas clientes muitas passam na sua vida e que partilham em consulta, e daí a ideia de ter surgido. Sim, sem dúvida. Antes de avançar para esse tema de forma muito rápida e sucinta, quero só fazer uma partilha, que é, como tu estavas a dizer, ou seja, todas estas questões dão-nos, obviamente, qualquer pessoa que produza conteúdo tem sempre bastante trabalho. Ou seja, a forma, se tu te identificas, se tu gostas, se tu de alguma forma te revês no conteúdo que nós produzimos, a forma de nos ajudares é, sem dúvida, subscrever o nosso canal do YouTube, subscrever no Spotify, meter gosto no episódio, assim, numa maluquice, meter um comentário. Pode parecer que é insignificante, pode parecer que não tem relevância nenhuma, mas a verdade é, tem muita importância para nós. É muito importante, porque isso é a forma de nós, ao longo do tempo, conseguirmos ajudar mais pessoas. É a forma da nossa mensagem ir mais longe. E a nossa mensagem, ao ir mais longe, isso tem como consequência a salvação de muitas pessoas. Se todos pensarmos que o nosso comentário, a nossa partilha, o nosso gosto é irrelevante, ninguém irá fazê-lo e estamos a impossibilitar o crescimento de algo que nós até vemos que ressoa connosco, que é importante para nós e tem-nos ajudado, sobretudo, de forma gratuita. E eu queria só acrescentar que nós estamos no top de podcasts mais ouvidos, ou mais, não sei se é mais ouvidos, mas no top de podcasts de fitness e nutrição do Spotify há muitos meses, o que também nos deixa muito contentes, principalmente porque estamos na categoria de fitness e nutrição e o que nós trazemos aqui é super disruptivo dentro dessa categoria, por isso nós ficamos mesmo muito, muito contentes de estarmos no top. E agora vamos passar para o tema. Sim, respondendo ao que tu disseste, totalmente isso, ou seja, as questões mentais têm aqui um grande problema a nível de aceitação, compreensão por parte da sociedade. Porque, como tu mencionaste, como não é visível, e o ser humano, ao contrário de outros animais, é um ser totalmente visual, não é? Nós somos muito visuais. Nós, como não conseguimos ver a saúde mental, se não tivermos uma compreensão, um conhecimento acerca do tema, se não formos da área da saúde / saúde mental, é muito desafiante entendermos a profundidade, a complexidade que desafios da saúde mental tenham e que muitas das vezes é incompreendido. Isto é tanto verdade que a saúde mental começou a ser um tema a partir da pandemia. Estamos em 2024, no final de 2024, quando estamos a gravar este vídeo. Ou seja, a saúde mental tem 5 anos, percebes? Ou seja, tem 5 anos. Não tem, obviamente, 5 anos, tem muito mais, mas para a sociedade tem 5 anos. Então, como é que é possível algo ser compreendido de forma generalizada se estamos a falar de uma questão que tem 5 anos? É como criares agora uma nova tecnologia e toda a gente já domina essa tecnologia em 5 anos. Não,
há uma séria probabilidade de boa parte da população não dominar essa tecnologia. Principalmente as pessoas que já forem de outra geração, tiverem outra idade, vão ter sempre desafios ainda mais acrescidos em compreender, não é? Sim, eu acho que isto aplica-se, a questão da saúde mental aplica-se a todas as doenças psiquiátricas, que são todas muito invisíveis, por assim dizer. Mas, na verdade, eu acho que questões com a comida e do comportamento alimentar ainda têm uma camada mais difícil por cima, que é a questão da atividade física e da alimentação está muito associada à motivação e à força de vontade. E para pessoas que, lá está, não têm esta, ou não são profissionais da área, ou nunca passaram por isto, está tudo bem também não ter consciência sobre o tema, porque não temos que saber tudo sobre todos os temas, não é? Eu acho que ainda é mais difícil de compreender, porque, imagina, se a saúde mental tem sido falada nos últimos anos, que é verdade, e tem existido mais consciência para o tema, eu acho que, em relação à questão do comportamento alimentar, não sei se existe assim tanta consciência para o tema para quem não passa pelo processo de ter alguma questão com esta área, porque parece que é só comida, é só atividade física. Imagina, se te sentes mal com o teu corpo, então começa a ir ao ginásio e para de comer. Acho que acrescenta ainda, a saúde mental no geral já é desafiante. A parte, especificamente, do comportamento alimentar, ainda mais desafiante eu acredito que seja. E depois não podemos ignorar que as questões do comportamento alimentar acontecem muitas vezes em simultâneo com outras doenças psiquiátricas, como depressão, transtorno de ansiedade, ou entre obviamente outras. Então, às vezes, não é só o lidar com uma questão em específico, é com um conjunto delas para a própria pessoa e para, no caso, o companheiro, o namorado, etc. As pessoas que vivem, isto também se aplica, no fundo, aos pais, irmãos, que vivem às vezes com a pessoa e que acabam por não ter tanta consciência do tema. Exatamente. E se depois, se colocarmos aqui outros fatores em cima da mesa, que muitas das vezes estão associados à compulsão alimentar, nem sempre, mas algumas vezes, que é o estigma do peso, não é? Se ainda associarmos que pessoas que tenham compulsão alimentar têm uma probabilidade acrescida a desenvolver obesidade, por exemplo, e há todo um conjunto de significados associados ao corpo gordo que ainda criam uma pressão social e uma crítica, um julgamento constante, não é? Inconsciente, às pessoas que tenham um corpo mais gordo. Isto ainda aumenta a sensação de inadequação, de não pertencimento, sensação de que não sou amado, respeitado e aceito pelo grupo, não é? Porque muitas das vezes as críticas vêm da família, vêm de pessoas que nós temos em boa conta, isto tudo por tudo o que nos é semeado em termos de inconsciente, não é? Do que é um corpo bonito, o que é que a gordura representa em termos pejorativos, desleixo, indisciplinado, insucedido, etc, etc. E isto acentua ainda mais aquelas questões que mencionaste, não é? A depressão, o transtorno da ansiedade, pode ainda incentivar mais de forma, neste caso, prejudicial ou negativa. Então, sim, é uma questão bastante complexa. Para começar, se calhar temos de explicar às pessoas, entendendo que elas pouco ou nada vão saber sobre esses assuntos, não estudaram a área, se calhar nunca passaram por este tipo de problemas e se nunca os experienciaram, é difícil compreenderem com profundidade o que é. Se arranjarmos formas de explicar simples, que toda a gente consiga entender, e se procurarmos os ambientes, os momentos, os timings certos para explicar, para demonstrar vulnerabilidade, pode ajudar a sentirmos mais aceitos, acolhidos, respeitados em relação a esta nossa vulnerabilidade, por quem eventualmente possa estar a passar por isto nesse momento. Sim, eu acho que isto é especialmente importante e vejo que muitas pessoas caem neste erro por também não terem pensado muito sobre o assunto, que é, muitas vezes, lá está, por desconhecimento e inconsciência da outra parte, surgem comentários porque, se calhar só recuar aqui um bocadinho atrás, que muitas vezes nós estamos a falar de pessoas que, e o padrão costuma ser este, as pessoas não se sentem bem com o seu corpo, vivem a entrar e sair de dietas, têm claramente uma má relação
relação com a comida e muitas vezes oscilam entre fases de restrição e outras fases de exagero. E do outro lado, também temos que ver que está uma pessoa de fora que não faz ideia o que é que se passa e que o que vê é um comportamento que é disfuncional, que é descompensado e que não percebe porque é que a pessoa simplesmente não come um bocadinho de tudo e não faz uma vida normal e vai ao ginásio normalmente, como se calhar às vezes essa pessoa consegue ir. Então, às vezes os comentários surgem numa forma, às vezes, de preocupação, que também eu acho que às vezes é legítima, ou seja, a pessoa às vezes não percebe que está a fazer pior com o comentário do que a ajudar, não é? E surgem numa forma de preocupação, às vezes com um tom, pode ou não ser depreciativo, mas que a pessoa vai sempre interpretar, como é um assunto sensível, a pessoa vai sempre interpretar como sendo uma forma de julgamento, porque às vezes já a própria pessoa se está a julgar a ela própria por estar a ter aquele comportamento, porque lá está, não é uma escolha, não é uma questão de força de vontade. Então, eu vejo que muitas vezes, em relação a esta questão de escolher o ambiente para ter esta conversa, o que acontece é que a pessoa tenta evitar aquele assunto ao máximo, porque é um assunto que é desconfortável, e quando surge um comentário, muitas vezes surge uma discussão a partir dali, porque a pessoa, quando recebe o comentário, fica muito na defensiva, fica muito exaltada e acaba por aí é que querer explicar, quando claramente não é o momento certo, porque a pessoa não pensa sobre aquilo que quer partilhar, e acaba por não estar num bom estado emocional sequer para estar a ouvir a pessoa. Nós, quando estamos num estado emocional mais exaltado, muitas vezes só queremos disparatar e não estamos a ouvir, que é uma parte importante da conversa, porque é importante que do outro lado haja uma pessoa com disponibilidade também para ouvir o nosso ponto, obviamente, mas também é importante que a própria pessoa se predisponha a ouvir as questões e dúvidas que surgem na cabeça da outra pessoa. Isto, obviamente, nós estamos a falar no caso de queremos manter uma relação com aquela pessoa saudável e que a pessoa faça parte da nossa vida e nos ajude neste processo. Daí que eu tenha referido que é pessoas de casa. Se estivermos a falar de pessoas de fora, eu acho que isto já pode ser diferente e há pessoas que não vale a pena ter este tipo de conversas, mas vamos nos focar a pessoa, num ponto em que a pessoa é importante para nós queremos efetivamente a ajuda daquela pessoa e sentimos que a pessoa nos pode estar a prejudicar em determinados pontos, não por mal, mas porque não sabe fazer melhor. Sim. Focar em casa em pessoas que não pretendam ter o divórcio no próximo ano e meio. Não é? Acho que é este o segmento. No próximo ano e meio, se calhar é muito longe. No próximo mês. No próximo mês. Não, fora de brincadeiras. Este episódio é mais focado para o marido, para a esposa, para... depende, não é? De quem nos estiver a assistir. Irmãos, pais, etc. Ok. Sim, sem dúvida. Porque também quando não escolhemos um momento certo, não é? Em termos emocionais, nós próprios não temos o discernimento para explicar a situação de uma forma mais racional. Estamos a viver muito de forma emocional naquele momento, não é? Estamos ali com uma tendência a ser explosivos. Então, qualquer faíscazinha pode desencadear ali uma discussão que não vai beneficiar em nada aqui a explicação. E escolhendo o timing certo, importa também explicar da forma certa. Ou seja, entender sempre, ter sempre este pensamento de eu tenho que explicar como se a outra pessoa fosse uma criança de 10 anos, não é? A outra pessoa, eu vou assumir que o outro não sabe absolutamente nada daquilo que eu vou explicar. Como é que eu explicaria isto a uma criança de 10 anos? É exatamente a forma como nós vamos explicar. Olha, eu vou dar um exemplo. Olha, quando eu estou em fases de maior exigência profissional, pessoal, tendo a compensar muito na comida, fruto de questões emocionais. Não é que eu não me queira controlar, não é que eu queira comer em excesso, não é que eu queira estar sempre entre este ciclo de restrição e compulsão, eu não consigo. Olha, imagina-te tu a dares por ti, a teres comportamentos que são autodestrutivos, que te fazem mal, que te prejudicam e não consegues sair desse ciclo. É assim que eu me sinto. E a outra pessoa já vai tentar imaginar o que é que poderá ser, não é? Ok, é como um... Até se pode, repara, na questão da comida não há vício, ou seja, é errado, do ponto de vista científico, dizer eu estou viciado em comida. Mas se essa analogia ajudar a outra pessoa a compreender,
até podemos usar esse termo. Olha, imagina como um vício. Dar essa analogia do vício em outra coisa qualquer pode ajudar. Mas fazendo aqui a ressalva novamente. Vício em comida é impossível, não existe. Nós temos um episódio sobre isso, não é? Nós temos um episódio sobre isso. Não há vício em comida. Só que eu, na minha forma de pensar, importa mais que a outra pessoa perceba do que sermos 100% corretos a nível científico, etc. O que importa é a mensagem... É como as pessoas se sentem, é o que as pessoas referem muitas vezes. Exatamente. Sentem que é como se fosse um vício, apesar de não ser literalmente um vício. Sim, se ajudar essa analogia do vício, na minha visão, pode ser um bom termo para a outra pessoa entender. Depois, um ponto que eu acho que também é muito importante e que nós geralmente nunca pensamos muito sobre é, também é preciso um determinado nível de autoconhecimento para nós percebermos também o que é que esperamos da outra pessoa, porque se nós não soubermos como é que a outra pessoa nos pode ajudar e o que é que esperamos da outra pessoa, como é que nós também podemos comunicar de forma efetiva para a outra pessoa perceber como é que nos pode auxiliar no processo. Porque se estamos a falar de uma pessoa que não tem consciência sobre o tema, ela vai precisar de indicações que mostrem claramente o que é que ela pode fazer ou não deve fazer para ajudar. E isto é uma coisa que pode ajudar muito e que nós fazemos também, que é consultas com as pessoas que são próximas, ou seja, pode fazer sentido a pessoa que está a ser acompanhada, por exemplo, ou o marido, ou os pais, ou a irmã, enfim, quem seja próximo e viva com a pessoa, ter uma consulta para perceber efetivamente o que é que deve e não deve fazer, até porque todos sabemos que casa de ferreiro espeto de pau, não é assim? Então, às vezes, aquilo que nós partilhamos pode não entrar com a mesma... Estão a faltar a palavra, mas com a mesma... Profundidade? Não é bem profundidade, mas com a mesma importância, talvez, que principalmente eu acho que em pessoas mais velhas, por exemplo, os pais, etc., acho que não entra com a mesma... com a mesma credibilidade, com a mesma... Exatamente. Com a mesma credibilidade, é mesmo isso, do que se for, no caso, um profissional a partilhar. Mas sim, acho que é muito importante nós percebermos, e isto também é uma coisa que se faz em acompanhamento, de percebermos efetivamente o que é que a pessoa pode e não deve fazer, aliás, deve e não deve fazer, para nos ajudar no processo. Por exemplo, um exemplo é a questão dos comentários, que muitas vezes é uma coisa que surge naturalmente, não tem maldade associada, mas 99% dos casos não é positivo e não traz nada de positivo nem para a conversa, nem para o processo individual da pessoa. Então, estimular a pessoa a fazer menos comentários, a não dizer determinadas coisas que para a pessoa é só, sei lá, está a comentar como se estivesse a comentar o tempo, mas que para quem está a passar por este processo pode ter um impacto bastante negativo. Exato, tocas aí num ponto muito importante, que é as expectativas que nós temos do outro lado, mas que muitas das vezes não comunicamos, mas esperamos que a outra pessoa haja de acordo com o que idealizamos. Eu não partilhei o que é que seria correto a pessoa ter de atitude para comigo numa determinada situação. Mas eu estou à espera que ela na mesma, que ela faça aquilo que eu espero. E que ela adivinhe. E que ela adivinhe, mas não foi partilhado. Se muitas vezes a pessoa que tem o problema não sabe, como é que uma pessoa que nem está consciente sobre o tema há de saber? Que não vive essa questão na sua vida, não é? Exatamente. Ou seja, é muito importante não esperarmos que os outros adivinhem o que é que seria bom para nós, se nós não manifestarmos de forma muito explícita o que é que esperamos da outra pessoa num determinado contexto. Se nós explicarmos, olha, para a minha recuperação, para eu conseguir sair deste ciclo, o que eu preciso é não julgamento, nenhum comentário ou o mínimo possível acerca da comida, acerca do corpo ou do que seja. Ou seja, preciso me sentir apoiado, acolhido e não julgado nas minhas recaídas, nos momentos mais difíceis do ponto de vista emocional, em que eu tenho a maior tendência a comer de forma mais compulsiva ou de forma mais restritiva, depende do caso. Ou seja, ao fazermos este tipo de partilha, já estamos a deixar bastante claro para a outra pessoa como é que ela nos pode ajudar. E não esperar o bom senso, não é? Às vezes, não, mas era só ter bom senso. Não. O bom senso convém ser explicado. O que é bom senso para mim, para a outra pessoa pode não ser. Depende das experiências, depende de uma série de fatores.
É só uma forma de nós também nos desresponsabilizarmos do nosso próprio processo, porque imagina, se tu sabes como é que queres ser tratado, tu só tens que comunicar efetivamente isso. Não é esperar que a outra pessoa adivinhe, porque às vezes é um tema, eu percebo também que é um tema que é difícil, etc. E percebo totalmente essa parte, mas é uma forma de desresponsabilização. Porque se nós ainda por cima tivermos a consciência do que é que nos faz bem e o que é que não nos faz tão bem, nós, no fundo, temos que ser responsáveis pelo nosso próprio processo e isto faz parte do processo. E às vezes, estavas a dar exemplos, e há bocado também dei, de comentários mais direcionados à pessoa, mas às vezes é comentários como a pessoa estar a comer ao nosso lado e estar a meio do prato e dizer já estou tão cheio. Que para quem está a recuperar de uma perturbação do comportamento alimentar pode ser o gatilho, uma coisinha super simples e pequenina, o gatilho que é necessário para a pessoa pensar já estou a comer demais, já não devia estar a comer isto, já me estou a sentir culpada, então agora não vou comer isto, e de repente não está a fazer uma refeição em condições porque acha que a outra pessoa, se já comeu, também já devia ter comido, enfim. Será que está errado, algo de errado comigo, não é? Exatamente. Se a outra pessoa está tão... Eu ainda não estou e estou a continuar a comer. Exatamente. Isto deve dizer alguma coisa acerca de mim. Ou seja, pessoas que têm estes desafios estão em constante comparação, muitas das vezes, comparação social no que diz respeito à alimentação e às vezes não só. É importante também isto ser comunicado, não é? Ao marido, à esposa, ao irmão, à irmã, à mãe, ao pai, consoante as pessoas com quem vivamos neste momento, não é? As pessoas que fazem parte do núcleo mais próximo da nossa vida. Isto tudo deve ser comunicado, porque o que não é comunicado não pode ser exigido, não é? De alguma maneira. Porque se eu não estou a comunicar aquilo que me faz bem, aquilo que me vai ajudar a recuperar, como é que eu posso pedir ajuda à outra pessoa? Ok, eu ajudo, mas ajudo de que forma? Ok, ajudas-me de acordo com aquilo que eu te vou comunicar. Ok, então, dessa forma as instruções são bem explícitas. E, obviamente, que depois, eu acredito que para a outra pessoa isso também seja um percurso, não é? É normal que, de vez em quando, a pessoa, sem querer, diga algo que para a outra pessoa é menos correto. Porque a pessoa está a aprender também, não é? Está a aprender a nova conduta de lidar com pessoas que têm uma dificuldade em relação a lidar com a comida, a lidar com estas questões do corpo, etc. Exatamente, ou seja, é também expectável que tenhamos que dar tempo para a pessoa fazer o seu percurso de aprendizagem e perceber que há coisas que não são tão positivas, há coisas que são mais positivas e a partir daí também conseguimos ver a evolução das pessoas e não é expectável que passe de não ter consciência nenhuma para ter totalmente consciência, até porque muitas vezes eu noto que há clientes que até vivem há muitos anos, por exemplo, com o marido, mas que nunca foi uma coisa muito partilhada porque também é desconfortável para a pessoa. Então, apesar de estarem juntos há muito tempo, é uma coisa que não foi falada. Então, também é expectável que demore o seu tempo. E, aliás, até eu acho que é importante também partilhar, caso não haja também o à vontade suficiente para ter logo uma grande conversa sobre o tema, é possível partir uma grande conversa em várias conversas pequeninas e não temos que falar logo sobre tudo. É como uma consulta. Imagina, quando as pessoas têm uma primeira consulta connosco, uma segunda, uma terceira, uma quarta, as pessoas falam daquilo que estão confortáveis para falar e não têm que contar a sua vida toda e falar de coisas que não estão confortáveis. À medida que a relação vai sendo construída, a pessoa vai partilhando e aquilo que sente que faz sentido partilhar. E neste assunto é exatamente a mesma coisa, ou seja, independentemente de... Estou a falar daqui de uma relação amorosa, mas até mesmo familiar, independentemente de há quanto tempo é que as pessoas se conhecem, não importa. Nós podemos partir uma conversa que é desconfortável em vários desconfortozinhos pequeninos e partilhar agora uma coisinha que, olha, isso não me está a ajudar por isto e isto. E a seguir, outra coisa. Não temos que tirar logo o elefante todo da sala, podemos tirar primeiro a tromba e depois a pata. Dessa analogia. Estás a ficar bom em analogias também. Estás a aprender com o master, né? Das analogias. E algo que também ajuda muito é termos empatia, e isto é um trabalho que se vai fazendo, termos empatia por determinados comentários e tentarmos colocar também no lugar da outra pessoa para percebermos de onde é que aquilo vem. Ou seja,
recebo um comentário que não é mal intencionado, que é apenas fruto da inconsciência que a pessoa tem em relação àquele tema. Eu posso compreender, ao invés de fazer logo ou seja, de associar aquilo que foi dito a um juízo de valor pessoal, a algo identitário, não é? Pois, eu realmente estou a comer isto porque eu sou guloso, e eu sou guloso porque isso diz algo acerca de mim, acerca do meu corpo, etc, etc. Ao invés de eu fazer logo esta associação, eu posso, e isso é algo que nós trabalhamos também na terapia nutricional, isso e múltiplas questões relacionadas com a área da relação com a comida, relação com o corpo e relação que temos connosco próprios, podemos, ao invés de associarmos logo a algum juízo de valor pessoal, podemos colocar-nos no lugar da pessoa e compreender, sentir empatia em relação a isso. Ok, a pessoa está a dizer isto porque ela nunca viveu qualquer tipo de experiência em relação a isto que eu estou a viver, ela tem um desconhecimento brutal sobre esta área, ela nunca estudou esta área, não é da área, não tem qualquer conhecimento, então é natural que ela tenha este desconhecimento. E o comentário é só um reflexo desse desconhecimento. Então, desse desconhecimento e fruto de uma cultura, não é? Que privilegia a obsessão pelo corpo magro, que privilegia a moralidade de alimentos bons, alimentos maus, e isso cria um conjunto de significados no inconsciente da população, não é? Sem dúvida. Eu acho que também seria interessante nós fazermos um episódio sobre esta questão dos comentários, etc. Agora no Natal. Vamos ver se fazemos, se não fazemos. Deixa eu ver como é que estamos para aí virados. Pois. Que estes temas vão assim surgindo. É, temos assim logo umas ideias e também quero dizer-vos uma coisa, que é, se sentirem que há um tema que nunca falámos e que gostassem que falássemos, podem perfeitamente mandar mensagem no Instagram ou em qualquer contacto que tenham acesso e podem-nos mandar mensagem que nós temos todo o gosto em gravar esse episódio se fizer sentido, não é? Ou seja, se estiver dentro dos temas que nós falamos, naturalmente. E já temos alguns em lista que também já foram pedidos, que estamos a tratar, mas é isso. E se quiserem iniciar o acompanhamento com a nossa equipa, saibam que o podem fazer através do link que está na descrição deste episódio. Aproveito para partilhar também que os preços das consultas vão aumentar em janeiro de 2025, mas que nós temos uma política interna que mantemos desde que começámos, que os clientes que iniciam connosco mantêm para sempre o preço com que começaram. Ou seja, nós temos clientes que pagam uma dinheiria pela consulta, mas é assim que nós acreditamos, porque no fundo foram pessoas que confiaram primeiro no nosso trabalho, quando ainda éramos muito pequeninos. Se iniciarem o acompanhamento connosco ainda este ano, mesmo que seja para iniciar a primeira consulta em janeiro, aproveitam esta oportunidade de manter para sempre o preço de 2024 e então podem fazê-lo clicando no link da bio e agendar a primeira consulta gratuita. E acho que é isso. Sim, é isso. Sim, essa política foi a forma que nós encontramos que nos parece mais justa de valorizar quem acredita primeiro, não é? Acreditamos verdadeiramente que quem acredita em nós primeiro merece ser privilegiado por tê-lo feito, não é? É mais fácil acreditar quando os resultados começam a ser mais exponenciais. Difícil é acreditar no início, não é? Então, sem dúvida que essa política manter-se-á. Toda a gente que começar connosco em determinadas condições vai mantê-las independentemente de quanto tempo durar o processo. Para além disso, também vou revelar que em 2025 nós vamos trazer novidades para o nosso acompanhamento e vai valer ainda mais a pena. Mas pronto, isso deixamos para 2025 e depois logo saberão a seu tempo. E é isso. Vemo-nos na próxima segunda-feira às 8. Espero que este episódio tenha sido útil.